Boa noite, meus amigos. É com todo o gosto que aqui estou mais uma vez, mas eu escuso dizer isso, eu já pertenço à casa, não é assim, Sr. Presidente? Eu já pertenço à casa ou ainda não? Ainda não tenho esse tipo. Pronto, obrigado. É só generosidade isto. Isto realmente, ora me dá mais tempo, ora me diz que eu já sou dono disto. É uma coisa, assim é que vale a pena. Bom, meus amigos, hoje o tema que vamos tentar dissecar é este. É um tema duro, não é? É um tema duro. Não é um tema fácil de abordar, mas violência todos nós lidamos com ela no dia a dia. Às vezes exercemos-la e não nos apercebemos que o fazemos. É um mal necessário no mundo em que ainda vivemos. Não será sempre assim, não será sempre assim noutros mundos, como vamos ver. De qualquer das maneiras, para abordarmos esta questão, eu julgo que devemos olhar para duas leis morais fundamentais. A lei moral da destruição, por estranho que pareça, a lei moral da destruição é uma lei divina. Isto é, dentro de determinados parâmetros, a destruição é necessária e foi criada por Deus, mas com uns parâmetros que normalmente o homem exagera e vai para outros lados, ok? Vamos olhar para esses parâmetros. Até onde é que a destruição é aceitável, ética e moralmente? E depois vamos olhar para a lei moral do progresso, porque uma das consequências da destruição é exatamente o progresso da humanidade. E depois vamos tirar as nossas conclusões. Vamos começar por ver como é que a sociedade de hoje já olha para as questões da violência. Vamos aqui ver um filmezinho de alguém que vocês conhecem muito bem. No plano dos conflitos, a guerra na Síria, que dura há quase 6 anos e já provocou a morte de centenas de milhares de pessoas, será a grande prioridade. I remember when I was in school and I was reading history books, all wars had a winner. We are now facing wars in which nobody wins. Everybody is losing. And I hope I will be able to help bring people together to this understanding. As I said, this is a war in which nobody is winning. This is a war in which everybody is losing. This became a threat for everybody não é? Mas around the pronto, world. chama-se It's Guterres, high não é? time to put an Guterres. end to É this. agora secretário-geral das Nações Unidas. E isso é um discurso que ele fez a propósito da guerra na Síria, em 2016. E é interessante verificarmos que há já uma atenção relativamente às questões da violência, em que nos chamam claramente a atenção que a violência não pode ser por si um fim. Quando muito, pode ser um meio para se conseguir algo, mas que esse algo tem que ser absolutamente coerente com a permissão divina, a lei de Deus. Já hoje estamos neste ponto. Muito bem, então, se nós... Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos. É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral ficam mais depurados. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da terra. Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Isto é um resumo de algumas destas perguntas da lei moral da destruição, que vem na parte terceira do Livro dos Espíritos, e cá está, a tónica é um mal necessário, que ainda existe hoje, não será assim com o desenvolvimento moral e intelectual do homem, ok? Mas, no momento em que vivemos, ainda é assim. Ainda é assim porque somos imperfeitos. E, como tal, há determinados limites onde ela ainda pode ser necessária e útil para o progresso do homem, mas apenas nos limites que se vão cada vez mais estreitando. Vamos olhar, nomeadamente, para as questões das guerras, do assassínio e da crueldade.
Digamos que são estes os pontos em que nós identificamos mais rapidamente o exercício da violência. Vamos começar. Que horror! Mais atentados terroristas! Para onde vai a humanidade? Vai pelo mesmo caminho que a trouxe até aqui. Injustiça, miséria, tirania, ódio, guerra. Não há caminho mais humano do que esse. Às vezes faz um ou outro desvio pela tolerância, pelo diálogo e pela paz, mas depressa regressa ao rumo certo. De uma forma um bocadinho satírica, conhecem esta mosca, não é? Costuma-nos aparecer sempre, mas reflete, esta é feliz, é uma imagem feliz do que nós ainda somos. Nós ainda somos. Muito bem, então olhemos para as questões das guerras. E nas questões das guerras, que ainda hoje ocorrem muito por todo o lado do mundo, temos que olhar para os motivos humanos, mas atenção, também há motivo divino, senão Deus não permitiria que ocorressem. E olhamos para o futuro das guerras. Vamos olhar para os motivos do homem. Porque é que as guerras ocorrem? Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. Portanto, na realidade, o que nós verificamos em termos das guerras provocadas pelo homem é exatamente isto. Há uma predominância da natureza animal. O homem quer impor a sua vontade. Claro que, ao longo do tempo, o homem vai aprendendo que não é bem pela guerra que resolve os assuntos. Já hoje ouvimos falar, António Guterres, sobre isto. Quer dizer, a guerra pode ser um meio, mas as soluções não passam por aí. Tem que ser soluções políticas, tem que ser soluções de conversação, de entendimento. Pode, numa outra fase, num ou outro problema mais agudo, ter que se proteger a liberdade e o progresso socorrendo-nos da violência. E são esses os únicos pontos em que ela, para além da legítima defesa, mas já iremos ver, em que ela ainda entra dentro da faixa do aceitável por Deus. Portanto, à medida que o homem consegue dominar todas estas duas questões, a satisfação das suas próprias paixões e a predominância da natureza animal que quer impor à viva força a sua vontade, pois a guerra irá desaparecendo. E neste particular vamos agora ver um pequeno filme em que vamos ver um militar como eu, que participamos em operações da NATO, ver também a atenção que hoje as forças militares, enquanto executoras de violência, porque um determinado Estado entende que deve usá-las e ainda infelizmente é necessário, mas também vemos a mesma preocupação. Se vemos a preocupação política de António Guterres, vemos agora uma preocupação mais no terreno, na execução. Vamos olhar para isto. One of the issues I think that routinely comes up is for folks who are not involved in military operations and have not been involved in the extensive planning, is to understand the difficult and really comprehensive process we use to mitigate collateral damage. Because the Air Combat Command and the United States Air Force, and I personally have been working with the Carr Center for Human Rights from Harvard University. I really, Michael Ignatieff and Sarah Sewell in their program are a wonderful program. They are bringing non-governmental organizations, military officers, policymakers, media into a forum in which we can discuss these issues and better understand each of our requirements. And in the end, all of our requirements is the same. If we were required to conduct military operations, we would desire to conduct those while minimizing collateral damage and unintended damage. And so I think we've made great strides in that area over the last decade or so. And I'd just like to kind of show you a little bit of some of what this is. First, we all have to understand that there is the term collateral damage is often misused. From a military sense, collateral damage means, or by definition, is that damage that can be expected from the reasonable occurrence from attacking a system, attacking a target.
For example, if I looked at a target and I examined I was going to put a 2,000-pound bomb on it and windows broke across the street, I can plan for that, and that is collateral damage. It is the anticipated effects created by the employment of force. In collateral damage calculations, we try to make an assessment of human casualties. And you saw perhaps a lot of that take place in Allied force, where targets were struck and timed specifically to minimize the potential for civilian casualties. Now, that is different from unintended damage. And it is different both philosophically and from a practical manner. Unintended damage is when something goes wrong. Either a fin breaks on a weapon and the weapon goes off course, and everything we drop is a mechanical device. And as we would that these things be perfect, they are in fact not. Mechanical devices that we employ fail. And so we will have some degree of that. We will also have some degree of intelligence failure. We don't have perfect information. Estão a ver? A mesma tendência de minimizar-se efeitos quer colaterais, quer indesejados. Os indesejados é muito difícil de controlar. É como digo, se num determinado míssil em voo desaparecerem as superfícies de controle, ele pode cair num sítio descontroladamente. Mas os colaterais, as forças militares hoje em dia, quando a gente vê aí na televisão operações cirúrgicas, vai uma arma exatamente ao mesmo sítio, é muito diferente daquilo que observávamos, por exemplo, na última Guerra Mundial. Na última Guerra Mundial, quantos civis morreram? Destruía-se porque não havia essa precisão. Hoje em dia não se aceita. A sociedade não aceita isso. Aceita que seja cirúrgico, que seja para determinado efeito, mas os danos colaterais têm que ser pensados. No outro dia assistíamos, talvez há uns 3 meses atrás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, houve um navio dos Estados Unidos que foi atingido por uma mina no Golfo Pérsico e ele esteve para lançar uma operação, mas depois veio anunciar que a tinha suspendido nos últimos minutos porque lhe tinham prevenido que os tais danos colaterais, que a gente sabe que podem ocorrer com o lançamento de determinada arma, não eram aceitáveis. Ele considerava umas pessoas que iam morrer e ele não era aceitável para aquele momento. Portanto, isto pouco importa questões técnicas, o que interessa é a ideia. A ideia é, realmente, hoje já uma preocupação maior em ser cirúrgico, só usar na medida do necessário e com a certeza que não é com violência que se resolve o assunto. Não é um fim. Pode ser um meio, mas tem que ser usado cada vez com mais parcimónia. O que vem de acordo com aquilo que nós ouvimos de início. Se a guerra vai continuar, se a violência vai continuar, não. À medida que o homem se for desenvolvendo intelectualmente e moralmente, ela vai desaparecer. Mas há um período que ainda é necessário, que é este em que vivemos. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Portanto, Deus também tem motivos para permitir que a guerra ocorra. Liberdade e progresso. E todos nós sabemos disso. Basta olhar para a nossa história. Nós tornámos-nos independentes da Espanha, por exemplo. Tivemos que usar da violência. Porque, de outra forma, éramos subjugados. Porquê? Porque havia paixões humanas que pretendiam subjugar um povo. Portanto, dentro de determinados limites ela é aceitável. E Deus exatamente permite, dentro desses limites, desde que seja liberdade e progresso. Não será assim num planeta divino, não, mas, meus amigos, ainda não chegamos lá. Temos que ainda pedalar um bocado mais para lá chegarmos. Isso, tal como nós vimos nesta pergunta, 744, ele diz que só para servir os seus objetivos, liberdade e guerra. Então vamos mergulhar nos objetivos. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. É como nós ouvimos a espiritualidade superior dizer a Kardec, escravização momentânea. E nós vemos isso. Não vemos efeitos das guerras que aconteceram na Idade Média hoje em dia. Não. Vê-se cada vez elas a serem
terem um período muito curto e depois, nos povos, nas sociedades em que ela ocorreu, seguem no caminho. Basta olhar para as mais recentes que ainda se são de lembrar. A Guerra do Iraque, portanto, o Afeganistão, agora na África, na República Centro-Africana, etc. Portanto, tudo isto, cada vez a gente verifica que acontece um exercício da violência durante períodos mais curtos e depois, essas sociedades onde aconteceu, tomam um rumo de acordo com o uso que foi feito, mais ou menos judicioso, dessa violência, com estes cuidados todos que a gente observou. Portanto, a escravização pela guerra não. É uma questão momentânea, mas às vezes dá essa sensação. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Aqui está, de novo, o que é que Deus aceita, que sim, é necessário, por enquanto, por deficiências nossas, os motivos humanos que vimos, e os motivos divinos, liberdade e progresso, porque os humanos ainda não são perfeitos e querem pôr as suas paixões, as suas vontades e tal, e Deus, por outro lado, permite então que pelo menos se possam libertar aqueles que estão a ser oprimidos e possam progredir. Mas terá um fim. Terá um fim quando? Quando nós percebermos bem esta dicotomia, o que é justo e o que é que de facto a lei de Deus permite ou não permite, quer ou não quer. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Vimos as questões das guerras, agora estamos a ver as questões do assassínio. E o assassínio em termos globais. A gente, quando, por exemplo, matamos em legítima defesa, estamos a assassinar. Ok? Quando estamos em guerra e nos defendemos, também estamos a assassinar. Assassínio entendido como tirar a vida ao outro. Sim, há limites para isso. É esses limites que também vamos a ver. De qualquer das maneiras, é sempre uma interrupção de uma missão de alguém que estava encarnado. Agora, claro, que se alguém também nos vem tentar interromper a nossa missão, é legítimo, até em termos de lei divina, a legítima defesa. É isso que vamos ver. E de qualquer das maneiras, como nós sempre sabemos, o que conta fundamentalmente é a intenção com que se cometem determinados atos, mesmo quando atentamos ou atentam contra a nossa vida. Vamos olhar para as questões da legítima defesa e para a guerra. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. Estas são as regras que estão na lei natural. Isto é, se alguém quiser tirar-me a vida, eu tenho o direito de me defender. Mas devo ter o cuidado de tentar poupar a vida do agressor se possível. Imaginai que alguém tentou matar-vos e só tinha um tiro, só tinha uma munição na pistola e disparou contra vocês. Não vos acertou e, entretanto, vocês aperceberam-se que ele ficou sem mais munições. Se vocês que têm uma arma o matarem, poupar a vida do agressor se possível. Não devem fazê-lo. Se aperceberam que ele já não tem mais munições, devem tentar poupar a vida, caçá-lo, imobilizá-lo, se ele não atentar mais contra vocês. Agora, se o vão matar, então já entram na questão da vingança. Uma coisa é, estão a atentar contra mim, continuam a atentar contra mim, eu tenho. Portanto, a necessidade protege-nos, a necessidade de defesa, mas há sempre que tentar exercer pelo mínimo. Aliás, os nossos tribunais, hoje em dia, quando há questões de assassínios, vê sempre, mesmo quando exercido pelas nossas forças de segurança,
verifica sempre se os pressupostos da legítima defesa estão todos cumpridos. Portanto, tem que ser um uso gradativo da força e tem que ser compatível com a força. Isto é, se alguém vem sem arma nenhuma e me vem atacar com as mãos, claro, se eu por acaso imaginemos que eu tenho conhecimentos de defesa pessoal, mas também tenho uma pistola e tenho uma faca. Quer dizer, eu primeiro devo tentar, com os meus conhecimentos de defesa pessoal, imobilizá-lo. Se isso não funcionar, poderei recorrer a uma faca, tentar fazer-lhe um pequeno corte, uma coisa qualquer. E se eu não conseguir, se tiver que puxar de uma arma, ao menos que tente acertá-lo numa parte não letal, porque senão há uma desproporção. E isso o Tribunal Civil, o Tribunal dos Homens, vai olhar também para isso. Então o Tribunal de Deus também olha para estas questões. Mas sim, é legítimo nós defendermos, desde que tenhamos em atenção estas duas questões. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Põe-se a questão, então, mas os militares que têm que ir à guerra cumprir missões e tal. Não são culpados de, quando constrangidos pela força, responderem ao fogo. A pessoa que esteja em combate, muitas vezes, leva tiros de um lado, nem sabe bem de onde é que eles vêm, vê mais ou menos onde é que vêm e vai disparando para aquele lado. E nem sabe se matou, se feriu-se. Não pode ser culpado, ok? Já será culpado se usar a crueldade. De novo, então já está dominada aquela resistência que estava sobre nós e agora eles já estão ali indefesos com bandeiras brancas e a pedir inclemência e vai, não, agora dá-lhe uns tiros. Crueldade. Responsabilidade. Portanto, há que ter um sentimento humanitário. Hoje em dia, nas questões da guerra, já há muitas convenções, então de certeza a mais conhecida de todos será a Convenção de Genebra, que prevê a proteção dos prisioneiros de guerra e tenta evitar exatamente estas situações e tratar com humanidade aqueles que são prisioneiros de guerra, de serem tratados com humanidade, como seres humanos e não entrarem em crueldade. Mas sim, portanto, quando constrangido pela força, assiste-se o direito de defendermos a nossa vida. Podemos associar o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. De novo, muito relacionado às questões da crueldade que estávamos a ver, com a destruição. Atenção, a destruição em alguns momentos, e nós já verificamos, pode haver razões para se ela ser exercida, mas a crueldade nunca. A crueldade nunca. E seja a crueldade com outros seres humanos, ou seja, com animais, com a natureza em si. Olhemos então agora que vimos mais ou menos no essencial até que ponto é que a destruição é permitida e é uma lei divina. Olhemos agora então e como vimos que os motivos divinos da destruição são dois, liberdade e progresso. Então mergulhemos pelo menos na lei moral do progresso e olhemos para as questões que no livro dos Espíritos também nos falam dela. E então vamos tentar recapitular como é que se efetua a marcha do progresso, como é que os povos se desenvolvem, a civilização de cada povo se vai desenvolvendo e, por fim, iremos ver qual é que é a influência do Espiritismo, então, no progresso do homem e das sociedades. Comecemos pela marcha do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos.
Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo se equilibram. Esta é a dinâmica do progresso. Vou-vos dar um exemplo prático que todos reconhecerão. Energia atómica. Energia atómica começa na Segunda Guerra Mundial e qual é o primeiro uso que lhe é dada? Destruição. Portanto, começa o progresso intelectual. Estão a reparar? Primeiro começa sempre pelo progresso intelectual. Destruição. A partir daí o homem começa-se a perceber: epá, fiz bem, fiz mal em matar tanta gente, seria necessário? Sim, não. Isto só serve para matar. Livre-arbítrio, responsabilidade. E hoje em dia, passado uns anos, o que é que a gente vê? Vê que o homem, está bem, ainda tem armas nucleares, pode necessitar delas, algumas potências que a tem, mas, por exemplo, se calhar a eletricidade, que agora não está aqui a iluminar este projetor, se calhar é produzida por energia atómica. Estão a ver? Portanto, o homem progride assim. Primeiro, sempre o progresso intelectual, não é direto, o progresso moral não é direto, ele tem que se aperceber, tem que se consciencializar dos efeitos daquilo que descobre. E a partir daí começa a ter mais opções e pode escolher. Uso para aquilo, uso para aquilo outro, não uso mais para isto porque causou mau resultado, vou antes usar para aquilo, assume responsabilidades e então completa-se o ciclo. É sempre, sempre, sempre assim. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Temos aqui um trabalho imenso, não é? Pela frente, não é? Olha, por exemplo, estou-me a recordar esta última coisa, onde o homem não lhe falta o necessário. E estou-me a recordar agora a discussão do orçamento do próximo ano, para o nosso país, salário mínimo, etc., incentivos sociais. Estamos longe, não é? Mas é isto, este é o caminho. Este é o caminho. E é assim que todas as civilizações se desenvolvem. Não é fácil, não é fácil. É atingível, absolutamente, é atingível. Pode demorar mais ou menos tempo, consoante o esforço que cada um de nós fizer. E que ninguém se ponha de lado. Mesmo aqueles que se julgam que são só as vítimas das políticas e das determinações que os governantes dão. Não, nós ao nosso nível também poderemos fazer muitas coisas e devemos fazê-lo. Este é o caminho. É o que vem no Livro dos Espíritos, na pergunta 793. O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse, do que contra a convicção,
porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como viram a ficar isolados, seus opositores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. O Espiritismo não é a única solução de progresso. Não é. Então Jesus Cristo não era espírita. E onde é que ele já chegou, não é? Que não era a nós, que até temos o Espiritismo, podermos chegar ao nível que ele chegou e é lá de 2000 anos. Portanto, nem sequer Kardec, não poderíamos considerar Kardec espírita. Foi ele que criou esta doutrina. Portanto, é como Cristo, o cristianismo, Cristo não era cristão, portanto, foi depois da interpretação das suas ideias é que deu origem ao cristianismo. Portanto, isto é, não é o único caminho, mas é um caminho com uma solidez lógica, filosófica, que realmente vai acabar por aquilo que postula o Espiritismo, dada a sua racionalidade, para quem o estuda, não é fácil desmontá-lo. Não vejo, até hoje não consegui desmontar nenhum postulado. Ajustá-lo, sim, ao mundo atual, mas não vejo. Portanto, é uma solidez muito grande, que levará a que seja uma crença como universal. Pode ter outro nome, pouco interessa, mas ter estas ideias que nós vimos, por exemplo, agora na questão da destruição, que ela serve à liberdade e ao progresso, a legítima defesa sim, mas cuidado, há que poupar a vida do outro. Portanto, tudo isto que nós fomos vendo é lógico, está bem, vem escrito no Espiritismo, na filosofia, mas é lógico, outros mesmo que não sejam espíritas, também, pela razão, poderão lá chegar. Daí que a ideia espírita em si, e esta é a influência que o Espiritismo vai exercendo, e vai continuar a exercer, as suas ideias, hão de transformar-se numa crença comum universal, por certo. Vamos olhar para o que é que o Espiritismo, ao poder transformar-se nessa crença comum. Porquê? Porque ele, de facto, destrói o materialismo, torna o homem mais espiritualizado, mais atento às questões não imediatas só da encarnação, só da matéria, mas para a sequência de vidas, e tem um determinado ritmo compatível exatamente com o progresso que ele vai tendo. Vamos ver porquê. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os preconceitos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Enquanto grande opositor do materialismo, o Espiritismo o que faz é isto, é mostrar-nos que somos todos iguais, que não há aqui nenhum desgraçado, nem por ter uma cor de pele diferente, nem por ter menos dinheiro que o outro, nem porque está tetraplégico ou porque teve um acidente. Não há aqui desgraçados. O Espiritismo ensina-nos que nós herdamos de nós próprios. Aquilo que nos ocorre hoje é uma consequência do nosso passado, consciente ou não. Ok? Mas nós não podemos mudar o passado. Não vale a pena estar a revoltar-se. Nós de nada nos voltamos a revoltar no presente contra a vida que temos, contra os problemas que enfrentamos. Porquê? Porque o passado a gente não altera. E nós hoje estamos a receber essa consequência. A única coisa que nós temos que fazer é compreender que estamos a herdar de nós próprios, estamos a pagar a fatura de coisas que nós cometemos no passado, aceitemos-la como quando estamos a pagar o nosso empréstimo da casa ao banco, é mais uma fatura que fica resolvida, resignação nesse particular, e é, no presente, não voltar a cometer erros para que amanhã não nos encontremos outra vez na mesma situação. Portanto, a gente só pode viver no presente e atuar no presente. Portanto, e no presente não vale a pena eu estar a lamentar-me o que eu fiz no passado, porque já está feito. Não vale a pena estar nem com culpas, nem com sentimentos. Não. A única coisa útil que se pode fazer é, eu neste presente, se reconheci que o que eu estou agora a colher vem de trás, então não vou fazer nada
que eu suspeite que me venha no futuro a trazer as mesmas consequências que hoje estão a viver. Então hoje vou semear bem, para que amanhã então eu colha de acordo com o que eu semei. É assim que se faz a justiça divina. De outra forma, Deus seria parcial. De outra forma, então Deus escolhia-me a mim para ser só um escorreito, escolhia a minha mãe para estar tanto mais debilitada fisicamente. Como é que é isto? Mas, então há uns coelhos azuis e outros sem. E uma criança que nasce agora e que só demora um par de horas no hospital e morre, e nós já temos vários anos. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós temos que herdar de nós próprios. Portanto, mas para isso obriga-nos a nós desviarmos um pouco da matéria. Nós não podemos só olhar para uma vida ligada à matéria. Quando olhamos para uma vida, estamos só ligados para uma questão material. Só esta vida que existe. Quando eu nasci, quando eu morri e tal, as coisas que eu tenho, o meu carro, a minha casa e tal, não sei o que mais. Não podemos olhar para isto porque se olharmos só para isto não conseguimos compreender nem o que está a acontecer, nem o que estamos a semear para o futuro. E não conseguimos compreender porque é que uns têm uma cor de pele, outros têm outra, porque é que uns vêm com uma doença e outros não, e tal. Não conseguimos compreender isso. Portanto, é isso que o Espiritismo nos vem explicar. E isso acaba por ajudar a acabar com seitas, a acabar com estas dissensões e ensinar-nos que estamos aqui todos no mesmo barco, estamos aqui todos fadados ao mesmo objetivo, que é o progresso moral, e que temos que nos ajudar todos uns aos outros. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os factos mais evidentes aos seus próprios olhos? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Está a ver? Que ninguém espere, pelo menos os que estão aqui sentados, ou os que estudam o Espiritismo, ninguém espere milagres, ninguém espere nenhuma coisa extraordinária. Portanto, esperem sim é que, pela razão, vocês compreendam o que vos ocorre e como devem progredir. Porque a espiritualidade superior não está aqui para fazer milagres para coisa nenhuma. Até a gente já viu, ele chamou aqui a atenção. Quantos dizem que isso só vendo, mas mesmo percebendo tudo, não, nem quero acreditar. Nunca ninguém veio do outro lado para dizer que a vida existe. Essas coisas todas. E claro, não vai haver aqui milagre nenhum, não vai haver nenhuma cadeira pelo ar. É a própria pessoa que tem que ir somando A mais B mais C e chegar lá. Quando ela chegar lá, racionalizar a sua fé, aí percebeu. Aí sabe justificar porque é que tem que ser assim. Enquanto não compreender, hoje diz que não acredita, amanhã diz que, sim, vira-se para o outro lado, enfim, anda um bocadinho ao sabor do vento. Portanto, meus amigos, esta é a convocatória do Espiritismo, por isso ela é uma filosofia e uma ciência. Ora bem, então avancemos para as conclusões da nossa palestra. Portanto, o que é que nós vimos desta simbiose entre estas duas leis, fundamentalmente? Deixamos um pouco a lei da moral da liberdade, que também concorre para os desígnios da violência exercida dentro de parâmetros divinos, mas focando-nos mais propriamente entre a lei moral da destruição e a lei moral do progresso, que conclusões nós podemos tirar? Que, realmente, a violência, afinal, não é uma fatalidade histórica. Portanto, o título que nós tínhamos dado à palestra, violência é uma fatalidade histórica, a resposta não é uma fatalidade histórica. Isto é, não vai ser eternamente assim. A violência vai deixar de existir, pelas razões que nós aqui vimos. Também verificamos que, como é que ela desaparece? Desaparece com o progresso. À medida que o homem
progredir, à medida que o homem souber respeitar os outros, for menos materializado, olhar para a sequência da vida universal, com várias encarnações, não é só um tirinho, com a lei da causa e efeito, a entrada e efeito, o homem vai-se começando a perceber que, eu sou o dono do meu destino, eu estou hoje a construir o meu amanhã. Portanto, e a partir daí ele se calhar começa a não cometer exageros, não deixa de usar aquela palavrinha famosa, perdoa-se o mal que me faz pelo bem que me sabe, por exemplo, não é verdade? Tanto, porque vai receber a compensação que está a fazer. Também ela vai existir ainda durante algum tempo, depende de nós. Enquanto ela se revelar útil ao progresso e liberdade, e se assim sendo, ela tem que existir por motivos divinos, que são estes os dois únicos motivos divinos, é liberdade e progresso. Portanto, se não houver respeito entre sociedades, vai haver violência. E agora, mas se houver violência, o que nós temos que fazer é isto: evitar-lhe as causas e humanizar os seus efeitos. Portanto, tentar evitar que ela ocorra, mas se tiver que ocorrer, há que humanizar os seus efeitos, como nós tivemos a ver. Cada vez ser mais cirúrgico, cada vez evitar mais danos colaterais, só ser pelo mínimo, respeitando a vida sempre que possível. Estão a ver? Portanto, e nunca exercer a crueldade. Claro que o espiritismo vai ter aqui um papel importante. O espiritismo ou as ideias da filosofia espírita, o que é que vai fazer? Vai exatamente destruir seitas, preconceitos de castas, de cores, portanto, e vai ensinar-nos a que nós somos todos irmãos, somos todos iguais, não há aqui nem desgraçados nem beneficiados, independentemente que nós, ao olhar para o espelho, nos achemos que, eu no espelho sou mais feio que ali o meu amigo que parece mais bonito e tem uma vida regalada. Não vão por aí. Não vão por aí, não vão mesmo. Não vão porque não há sustentação filosófica para tal. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Miguel, eu acho que desta vez a coisa está dentro dos timings, não é? Pronto. E então, eu para vos trazer isso consultei estas referências que aqui estão. Falamos bastante deste livro, em particular da terceira parte, Leis Morais. Falamos muito em particular, Lei Moral da Destruição e Lei Moral do Progresso. Se quiserem dar-lhe um repasso mais logo antes de dormirem, é uma boa ideia. Ou amanhã, quando estiverem bem despertos, hein? Vale sempre a pena, em qualquer momento. Também falamos aqui de uma série de livrinhos militares, porque têm que gerir a guerra. Neles verão exatamente essa, por exemplo, este aqui é sobre operações baseadas em efeitos, aquilo que nós ouvimos falar, aquele militar que dizia que sempre se planeia uma operação, vê-se o efeito que se quer, tenta-se evitar danos colaterais, na linha um pouco como Guterres diz, isto não vai resolver, a violência por si não é nenhum fim, é apenas um meio, e o homem tem que cada vez sentir mais isto e humanizar isto. Claro que vocês têm aqui aqueles filmezinhos que viram, se quiserem revê-los por completo, têm-nos aqui. No meu livro, este livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, eu também falo um pouco disto, e se quiserem relê-lo, ou quem não tenha quiser adquiri-lo, julgo que ainda temos aí, é ver o capítulo primeiro que nos ensina a pensar, raciocinar, chegar a estas conclusões, e depois o capítulo 6 do Sistema de Defesa da Vida, em que tratamos exatamente destas questões da vida e da violência, etc. Para quem gostar de ler em formato digital, também pode encontrar este livro nesta livraria, que é Buboc Portugal, e lê-lo num telemóvel, num computador, enfim. E eu, como habitualmente, estou a gravar esta palestra, amanhã ou depois está colocada neste canal de YouTube, Espiritismo JG, que eu administro. Também podem contatar através de Facebook, etc. Ou através deste e-mail, espiritismo.jg@gmail.com. E estaria disponível, temos aqui 10 minutinhos para a conversa, não sei, Sr. Presidente. Estaria disponível para qualquer pergunta que me queiram fazer sobre este assunto ou outro. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos tranquilizar-nos após este momento em que
falamos de temas que não são tão calmos assim, mas que se devem olhar com tranquilidade, uma vez que fazem parte da nossa vida. O tema da violência. E seguros do que esta doutrina nos ensina a esse respeito, na perspectiva que devemos ter sobre este mal, infelizmente ainda necessário na nossa sociedade, vamos seguir a finalidade do Espiritismo, que, como vimos, é terminar com o materialismo. E para terminar com o materialismo, nós temos que crer em Deus, nós temos que ter a certeza de uma vida futura, temos que ter a certeza que continuamos a comunicar-nos, estejamos onde estivermos, com corpo ou sem corpo, que iremos reencarnar muitas vezes nesta senda do progresso e da liberdade e que ocuparemos muitas moradas na casa do nosso Pai, do universo criado por Ele. Então, se assim é, se cremos em tudo isto, então vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, o Criador de todo o universo, o Criador de nós próprios também, e vamos louvá-lo por esta obra maravilhosa, imensa, em que nada foi deixado ao acaso, tudo tem uma razão muito certa e muito justa, que podemos nós ter dificuldade em compreender em determinado momento, mas que é-nos deixado a nós o ónus de entender pela inteligência que nos é otorgada. Isto é digno de louvor, uma obra criada assim é digno de louvor. Louvemos, pois, o Senhor por essa obra. Mas agradeçamos ao Senhor a possibilidade que nos dá de, nesta encarnação, nós podermos, por exemplo, como hoje o fizemos, abordar uma questão tão sensível como é a violência, mas abordá-la de uma forma mais próxima da lei de Deus, uma vez que também é autorizada, pelo menos no nosso planeta, mas com restrições que importa conhecer. E claro que isso deve-se a esta possibilidade que nós temos de termos encontrado o Espiritismo, estudarmos o Espiritismo, trocarmos de opiniões sobre isso. Mas por fim, e porque nem tudo se pode fazer num dia, nem o avanço, como nós vimos, a dinâmica do progresso, diz-nos a lei moral do progresso, que ele se faz paulatinamente, começa no progresso intelectual, faz-nos ver as questões do bem e do mal, melhora-nos o nosso livre-arbítrio, aumenta-nos a nossa responsabilidade, e só mais tarde, o homem, depois de ter digerido tudo aquilo, é que ele consegue progredir moralmente. Claro que neste processo ocorre-nos insatisfação, ocorre-nos impaciência, ocorre-nos muitas vezes a incompreensão e a vontade de desistir. E então, nesses momentos, peçamos a Deus misericordioso, peçamos ajuda que se possa fazer não só por intuição a nós próprios, mas que possa ser feita também pela intercessão, quer dos nossos guias espirituais, quer dos mentores espirituais desta casa, que sempre nos acompanham e querem o nosso bem. Bem-aja. Uma boa semana a todos.